Estamos no ar! Salve, galera! Aqui é Rodrigo Hagabashi. Sim, Rodrigo Hagabashi. Eu ainda não adotei o nome de Daisy, mas foi por pouco, viu? Não se preocupem, porque essa transformação é temporária. Eu estou aqui só ocupando aqui temporariamente a vaga da Daisy, que está tendo um problema técnico com a conexão dela, mas logo logo ela já entra aqui conosco para fazer a entrevista com a Karen. Então vou só fazer aqui a introdução, não briguem comigo, eu não estou invadindo porque eu quero, é por força maior para a gente poder dar iniciado a entrevista. Como vocês estão vendo, estamos aqui com a presença ilustre da Karen Soarelli, que se prontificou a estar aqui conosco, participando, respondendo as suas perguntas. Karen, muito obrigado por estar aqui conosco. Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a Karen Soarelli. Estou muito feliz de estar aqui conversando com as meninas. E na real, isso não é uma entrevista, né? Isso é uma sabatina do Senado. Estou aqui com os 4 em volta de mim. Agora, eu estou acompanhando no Twitch, tá? Só para vocês saberem. Estou vendo aqui, eu estou enorme. Tá todo mundo pequenininho. Eu acho que eu estou assim... Estou pronta para o fuzilamento. Podem mandar as perguntas. Karen, só para te matar uma dúvida, quando a gente idealizou essas entrevistas foi usando como modelo o Roda Viva. Então a gente está meio que fazendo uma Roda Viva do RPG aqui contigo. Bom, galera, vamos aqui falar a ficha corrida da Karen. A Karen Soarelli é escritora de literatura fantástica. Em sua autoria, ela já escreveu a série Crônicas da Miríade e romances oficiais do universo Tormenta. Eu tenho tudo aqui para mostrar. Olha lá! Para provar. Boa. Ao todo, ela tem 6 livros publicados, além de contos em revistas e antologias. Seu romance mais recente, A Deusa no Labirinto, foi finalista do Prêmio Jabuti, do Prêmio AGS e do Prêmio Leblanc. Além disso, a Karen já deu palestras na Comic Con Experience, foi autora convidada da Bienal do Livro do Rio, recebeu o troféu Cecília Meirelles, fundou o site Papo de Autor e foi gerente de comunicação do Tormenta 20, financiamento coletivo recordista nacional. A Karen nasceu em Açaí. É Açaí que fala? Açaí. Não tem nada a ver com Açaí daqui do Pará, né? Não, é com SS. Boa. Do Paraná. Se criou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Morou em Londrina, Curitiba, Brasília e Halifax, Canadá. E hoje vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Para fazer perguntas à entrevistada, estão aqui as integrantes da Liga de Grupos Organizados, as quais são Gessele Damasceno, do grupo Icamiabas RPG. Gessele, dá um oi aí. Oi, gente, de novo aqui, agora com a Karen. Se preparem. Está presente a Gabriele Ferreira, do Delas RPG. Gabi, dá um oi. Oi, gente. Está presente a Catrine Lins, do grupo Icamiabas RPG. Oi, gente. Boa noite. Daqui a pouco a Daisy está entrando. A Daisy faz parte do Delas RPG. Ela já me mandou aqui uma mensagem. Eu terminando aqui a apresentação e começando as perguntas, eu já coloco a Daisy no meio das entrevistadas. Bom, galera, como é que funciona aqui a entrevista? Terá uma duração em torno de 1h30 e nesse tempo haverá rodadas de perguntas, onde em cada uma das rodadas as entrevistadoras farão uma pergunta livre à entrevistada. Em cada rodada, uma pergunta será extraída dos comentários do chat aqui na live. Portanto, encorajamos aqueles que estiverem assistindo a deixarem suas perguntas para que possamos fazer a seleção e encaminhar para a entrevistada responder. Sendo assim, vamos começar a entrevista. E a primeira a fazer a pergunta é a Gessele. Oi, Karen. É uma honra mesmo estar te entrevistando aqui. Acho que tu entende qual é a tua representação para as meninas, né? No RPG, especialmente para a Tormenta. E a primeira pergunta que eu vou fazer, me desculpem se vocês não leram, mas já não é mais spoiler. Tem que ter aviso de spoiler, então. Em que momento tu decidiu que mataria o Deus da Força? Que momento de escritora?
Já começou? Vamos lá. Bom, agora eu tenho 3 minutos para responder, é isso? Tem direito a réplica, tréplica? Pode ir. O Rodrigo Não saiu e antes da gente continuar, eu vou dar uma disfarçada e pensando na resposta. Antes de qualquer coisa, a Daisy chegou, mas está mutada. Tava horrível. Eu pedi socorro para o Vizinho. Olá, seja bem-vindo ao seu próprio programa. É um pouquinho baixo o som. Vocês não estavam ouvindo? Tá ouvindo agora? Agora sim. Tá, não, a internet aqui tá horrível. Eu fui pedir internet pro vizinho, aí deu certo. Olha só, isso tá. Vamos lá, então. Oi. Só que agora eu tô ouvindo minha própria voz. Alguém tá com... Tá dando eco. Eu acho que a Daisy tem que ligar o mudo. Tem que mutar antes de... Tá. Então, vamos lá. Quando que eu decidi matar o Deus da Força? Não foi exatamente assim que aconteceu. Então, eu vou contar a história para vocês. O que acontece? Quando eu gosto de ficar mostrando os livros para exemplificar, tá? Quando eu escrevi A Joia da Alma, foi uma questão mais assim, Karen, me proponha uma história e vamos ver o que o pessoal, os criadores de Tormenta acham para dar prosseguimento a essa história. Aí eu criei lá a história inteira, com os personagens, com os vilões, com tudo da história e passei para eles fizeram apontamentos e aí, a partir daí eu fui estruturando a história. Quando a gente lançou A Joia da Alma, durante a tour de lançamento, o Guilherme virou para mim e falou assim, Karen, eu vim do Canadá, né, para lançar, então eu só ia ficar aquela semana e ir embora de novo. Aí ele falou, você, por acaso, teria ideia para um segundo livro? Aí eu falei para ele, bom, por acaso, nós temos vários personagens em A Joia da Alma que quando termina o livro, eles ou concluíram sua história ou alguns morreram e tudo mais. A questão é que todos eles têm um encerramento, exceto um. Tem um personagem que... Se é com spoiler, eu vou mandar spoiler, tá, gente? Então, quem tá assistindo aí, se não viu, se não leu ainda, vai ler e depois volta aqui pra ver. Vai ficar a gravação no YouTube, pelo que eu entendi. Mas a questão é que a Gwen, ela passa por uma jornada dela, como os outros personagens em A Joia da Alma, que é uma jornada de reencontrar a fé dela. E no final isso é concluído, só que ao longo do livro ela descobre que tem alguns alunos dela que são escravos em Tapista, e aquilo é uma coisa inconcebível para ela. Então, todos os personagens de A Joia da Alma poderiam ir para qualquer lugar do mundo, receber qualquer chamado que faria sentido eles irem, exceto a Gwen. A Gwen só poderia ir para Tapista. Então, o que eu falei para o Guilherme foi, quero escrever uma história em que a Gwen vai dar uma de revolucionária, vai lá para Tapista, e o que ela vai fazer lá eu não sei, mas ela vai fazer o que estiver ao alcance dela. E foi o Guilherme que virou para mim e falou, pois é, cara, então, que bom que você quer ir para Tapista, porque tem algo ali que eu quero que morra. Então, assim, eu não cheguei e falei, vamos matar o Deus da Força, mas foi uma coisa que coincidiu muito, assim, porque eu falei, tá, vamos lá fazer o que der. Existem planos maiores para Tormenta, sempre tem um plano do que vai, o caminho que vai tomar o cenário. Então, para mim, ainda mais que eu estava chegando, assim, na época, era complicado propor a morte de um deus, era uma coisa muito grande, mas eu falei, tá, o que eu vou propor tipo, eu tenho aqui a personagem, ela não vai deixar isso barato, ela vai fazer o que ela puder, então vamos lá, e aí, por eu não chamaria exatamente de coincidência, é assim um alinhamento de visão, sabe, entre eu e os criadores de Tormenta. Eles falaram, é ótimo, porque é exatamente isso que a gente quer que você faça. E coube a mim decidir como que o Deus da Força morreria, né? Porque o Deus da Força, você não pode matar ele pela força.
não pode perder no seu próprio campo. Então, o que eu decidi foi o que faria ele morrer. Então, eu decidi justamente fazer com que ele morresse exatamente por algo que ele... alguma coisa que ele defendia muito e que ele estava errado e que tudo que ele fez foi a própria ruína. É isso, gente. Ai, meu Deus. Sabemos muito... Assim, só completando antes da próxima pergunta, era algo que eu esperava muito quando eu conheci Tormenta. Meu Deus, cadê a revolução em Tapista? Alguém, por favor, mude isso aí. E quando eu vi que aconteceu no livro, eu, caramba, eu fiquei muito impactada, tô até hoje, confesso. Legal, gente. Agora eu vou passar a pergunta para a Gabi. Gabi, qual é a pergunta que você tem para Karen? Karen, como autora, assim, qual foi o impacto que você teve como autora, que já jogou Tormenta também, né? Qual foi o impacto que você teve depois do primeiro livro, que você fez e viu todo aquele sucesso, toda aquela repercussão? Foi como você esperava ou não? Em Tormenta, você quer dizer? Isso. Pois é, quando eu comecei a lançar os meus livros por conta própria, os meus primeiros livros, eu não tinha um editor, eu era ilustradora, eu tinha um estúdio de ilustração, e aí eu criei um selo editorial ali dentro, fui atrás de tudo, fiz tudo sozinha. Os 4 primeiros livros eu lancei, foi na marra, assim, e fui eu mesma vender, ir atrás das oportunidades, falar com o dono de livraria para colocar para vender, e criar meu próprio site, e fazer um monte de coisa para divulgar os livros, tentar alcançar os autores. Os meus primeiros leitores foram a minha família. A minha família sempre me incentivou muito a ler, mesmo porque eles leem bastante. Então, quando souberam que eu estava escrevendo, todo mundo ficou muito feliz, muito orgulhoso, e vieram participar, e compraram os livros, e leram, e falaram dos livros por aí. Então, no início, as coisas cresceram muito devagar, assim, só que foi tudo uma escadinha, né, passo a passo, até que eu escrevi os 4 primeiros romances, e eu falei, eu vou entrar em contato com a Jambô, vou mandar os meus livros para eles. E eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí eu juntei os 4 livros, fiz uma carta de apresentação, mandei para a editora. Eu não fazia ideia de quem que ia receber aquilo. E, para falar bem a verdade, eu não tinha muita expectativa de receber uma resposta boa, então eu meio que fiz aquilo, eu fiz outros planos da minha vida e me mudei para o Canadá, sem pretensão de voltar. E aí, de repente, certo dia eu recebo um e-mail falando, oi, Karen, recebi seus livros, achei legal, vamos escrever um romance para Tormenta? Aí eu falei, uau! E enquanto eu estava escrevendo A Joia da Alma, eles me convidaram também para escrever um conto que saiu no Crônicas da Tormenta volume 2, que é esse aqui. E aí eu escrevi um conto sobre a Gwen, a origem da Gwen e do Doc, como que uma elfa e um goblin se tornaram melhores amigos. E, enfim, eu estava no Canadá, eu não estava acompanhando nada do que acontecia aqui no Brasil, só pela internet mesmo. Eu não fazia ideia de como que ia ser o resultado. Fazia já 10 anos que Tormenta não tinha um romance, então a Joia da Alma veio mesmo para dar uma revivida. Oi, pessoal, lembrem-se, romances em Tormenta. E a princípio, eu fiquei bastante reticente, assim, porque os 3 romances que já tinham sido lançados eram do Leonel, que é um escritor muito bom, que todo mundo adora, os romances são sensacionais. E aí eu cheguei com aquele peso, né? Vai lá, cara, em sua vez, escreve aí. E então, a princípio, eu estava um pouco preocupada, assim, mas obviamente eu não deixei que isso me impedisse de fazer o romance, de dar cada tapa e de vir aqui para o Brasil para fazer o lançamento. Então, nós planejamos o lançamento em 5 cidades, foi uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Eu sempre lançava na minha cidade, Campo Grande, e era isso. Cheguei a lançar numa Bienal, mas não foi uma coisa muito importante. E nessa ocasião, a gente planejou o lançamento para Rio de Janeiro, que estava acontecendo a Bienal lá, São Paulo, porque
não dá para não fazer um evento em São Paulo, né? Tô vindo pro Brasil, vou fazer um evento em São Paulo. Curitiba, que é onde mora grande parte da minha família. Porto Alegre, que é a cidade da editora, que é onde eu tô hoje. E Campo Grande, que não podia faltar, né? A cidade onde eu me lancei escritora e onde estavam todos, pelo menos a maioria dos meus leitores. E aí eu vim e vamos lá, vamos lançar esse livro. E foi muito legal porque no dia da Bienal do Rio, o dia anterior eu tava lá. Eu fiquei 2 dias na Bienal, o sábado e o domingo finais. E no dia anterior eu tava lá assim, né? Vamos ver aqui como que é esse stand, como que são as pessoas que estão aqui dentro. E eu fui muito bem recebida, tanto pelo pessoal da Jambô, quanto pelos leitores que estavam por ali, perceberam que eu estava ali, falaram, me dá aqui um autógrafo, e pegaram o autógrafo antes da sessão de autógrafos, que era no domingo, foram espertinhos. E já fui dando uma relaxada, assim. Aí, do dia do lançamento, o Guilherme falou assim, não autografa nada no lançamento. E aí a gente deixa o pessoal fazer fila, tira umas fotos para mostrar pra todo mundo que tava. E aí eu falei, tá bom. Aí chegou o horário, eu sentei na mesinha de autógrafo e o primeiro na fila era o Luciano Velar de Brasília, e que me acompanhava e me dava o maior apoio desde o início, desde que eu era autora independente. Então ele tava lá e eu fiquei super feliz. Ele e a Heidi, que é a namorada dele, estavam lá dando o maior apoio. Então, logo de início eu percebi que, primeiro, Tormenta é uma coisa muito grande, tem muitos fãs, tem muitas pessoas apaixonadas, mas, para começo de conversa, assim, eu não tô sozinha. Eu tenho as pessoas que estão me acompanhando há tanto tempo e que me dão o apoio delas, isso é muito importante para mim. Isso, daquela... A gente vê que valeu a pena todo o trabalho, sabe? Então, existem certos acontecimentos que eu nunca esqueço, que, tipo, o primeiro autógrafo, é muito legal ver as pessoas assim. E aconteceu outra coisa também, nessa mesma tour de lançamento, que foi em Curitiba. Eu falo bastante, gente, desculpa, não sei quantas voltas vai dar aí essa entrevista. Pode continuar, não tem problema não. Eu tava em Curitiba, na mesma tour, e Curitiba tinha um monte de parente meu, o pessoal veio de Açaí fica 4 horas de carro de Curitiba. O pessoal todo veio para participar do lançamento, meu primeiro lançamento no Paraná. E enfim, eu tava lá, super à vontade, super no meio de um monte de gente que eu conhecia, mas tinha também pessoas de Tormenta, que não me conhecia antes, não tinha nada a ver com a minha família. Eu tava se perguntando quem que eram todas aquelas pessoas que não eram nerds, não eram RPGistas e estavam ali, né? Escrevendo em Tormenta. E eu respondi que eu sou mulher, mas os livros que geralmente você espera que a mulher vai escrever uma coisa mais muito romântica, ou muito, não sei, o que a gente chama de literatura de mulherzinha. Não existe exatamente uma definição para isso. Eu já continuo, eu tô assustada porque o Twitch virou tudo tela azul do Skype. Estamos online? Estamos online, sim. Tá, então vou continuar. Enfim, a literatura escrita por mulheres tem um preconceito que as pessoas acham que vai ser de determinado jeito, e não é exatamente o jeito que eu escrevo. Eu escrevo de um jeito um pouco diferente. As minhas narrativas são muito focadas em aventura, e eu gosto de fazer combate, cena de ação, e não é geralmente o que se espera de uma mulher. Então eu respondi mais ou menos isso, que o meu livro não era o que se esperava de um livro de mulherzinha. E aí, depois do bate-papo ali, quando começou os autógrafos, o pessoal veio pegar o autógrafo do livro comigo, meu autógrafo no livro. E aí veio um fã de Tormenta, que esse não conhecia meu trabalho antes, que é o D'Artagnan, lá de Curitiba, e ele falou, Karen, como assim você não escreve literatura de mulherzinha? Não foi esse o termo que eu usei, tá? Mas foi algo parecido com isso, eu não lembro direito. E ele, como assim não escreve literatura de mulherzinha? Mas eu quero ver literatura de mulherzinha. A gente tem uma mulher aqui em Tormenta, eu quero ver uma mulher escrevendo. Então, vai lá e faz o que você quer, mostra quem você é.
E aí eu fiquei super feliz. Eu fui muito bem recebida. O pessoal de Tormenta, alguns depois falaram por aí nos grupos que estavam um pouco pé atrás por não ser bem recebida, e foi uma coisa muito interessante para mim ter o contato com esse público de Tormenta, que é um público muito apaixonado e muito exigente. O pessoal quer ver as coisas bem feitas e eles demonstram quando gostam. Eu imagino que tenha sido um tanto quanto impactante esse contato todo, né? Tinha alguma expectativa que fosse dessa maneira? O que tu pensava quando teve esse primeiro contato assim com teus fãs? Eu não sabia muito bem o que esperar. Falar bem a verdade, como eu era autora independente no início e eu tinha que fazer tudo, o que eu esperava era não ter mais que embalar livro. E desde então nunca mais embalei o livro. Então eu esperava ver de tudo no público, e eu vi de tudo no público, mas uma coisa que eu esperava muito também era ter um apoio do pessoal da editora, e também é algo que eu recebi, assim, e que faz muita diferença para qualquer autor. Então, eu não sabia o que esperar, mas eu fiquei muito feliz com o que eu encontrei. Ótimo. Eu vou passar agora para a Catrine. Cat, sua pergunta. Bom, boa noite, Karen. É um prazer enorme estar aqui com você, ter sua presença aqui. Eu sou fã do Tormenta, sou fã de você. E assim, conta pra gente quem é a Karen Soarelli, tá? Mas já passaram minha ficha corrida toda aqui. Não, mas assim, motivações de Karen Soarelli. Por que eu tô te perguntando isso? Porque em qual momento você decidiu se tornar escritora? Você já falou um pouquinho sobre o processo de escrita, de escrever, mas qual foi o momento que você percebeu que escritora era o que você queria para sua vida? Bom, eu sou uma pessoa muito friorenta. Eu fico o tempo todo com uma coberta escondida. Deixa eu tirar a coberta. Tá me dando até calor com essa pergunta. Olha só, eu sou uma pessoa que quanto mais o tempo passa, mais eu percebo o quanto que eu gosto de contar histórias. E o meu grande sonho é contar uma história que seja totalmente inesquecível. E às vezes eu tô fazendo qualquer coisa, qualquer bobagem, ou lendo uma notícia, ou só pensando na vida, ou acabei de acordar, tive um sonho. E várias vezes durante a minha vida eu falo, tive uma ideia! E aí eu conto a ideia. Hoje em dia eu conto pro Guilherme, porque toda essa aventura com a Jambô acabou me rendendo várias coisas, inclusive o namorado. Então, hoje em dia eu conto direto pra... É muito prático, eu conto direto pro editor. E eu falo, tive uma ideia, e é genial! E vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. E aí é isso, e aí passa, e eu não escrevo, porque eu não posso escrever todas as ideias que eu tenho, porque é impossível. Ideias, todo mundo tem ideia o tempo todo, né? A questão é que a questão não é nem se as ideias que eu tenho são boas. A questão é que eu acho elas muito boas na hora, eu fico muito empolgada, fico morrendo de vontade de escrever aquilo, e enfim, o que eu quero fazer mesmo é escrever. Eu gosto de sentar no meu computador e eu começo a escrever, e eu começo a me empolgar, e eu começo a gritar, e eu bato na mesa, e as pessoas ficam todas assustadas. Então é isso, é uma coisa que simplesmente me atrai muito, é uma coisa magnética, e eu quero fazer, e eu quero ver as pessoas recebendo isso, e conseguindo ter a mesma emoção que eu tive escrevendo, elas possam ter lendo a história do personagem. E eu comecei a escrever, a criar histórias, né? Eu sempre criei histórias, né? Mas eu comecei mesmo de forma totalmente amadora e despretensiosa. Eu tinha 12 anos. O que acontece? Nossa, eu sempre morei muito longe da escola. E
eu sempre tive que esperar muito tempo para ir embora, esperar na escola, ou por alguém vir me buscar, ou nessa época era esperar meu irmão sair, que ele estava no ensino médio, ia no fundamental, eu tinha que ficar lá 50 minutos parado olhando para o teto. E tinha um amigo meu que o pai dele era professor do ensino médio e ele ficava parado olhando para o teto também. Então eu comecei a contar histórias para esse amigo. E naquela época eu desenhava muito, inclusive eu fui ilustradora, tive meu estúdio de ilustração, falei aqui, por muitos anos. Mas naquela época eu desenhava muito, sempre gostei muito de desenhar, e eu comecei a fazer histórias em quadrinhos do que eu queria contar. Mas tinha aquela história em específico que não cabia numa história em quadrinhos, que se eu fosse fazer em quadrinhos ia levar, eu ia estar fazendo até agora, não ia ter terminado nem a primeira parte, que era o que veio muito tempo depois a se tornar a série Crônicas de Miríade. Então, esse livro não é o que eu escrevi aos 12 anos, tá? Importante. Mas eu comecei lá aos 12 anos e eu ficava imaginando, riscando. Desenho na margem da apostila mesmo. E por algum tempo eu larguei, parei de me dedicar a esse tipo de coisa, mesmo porque eu só me dedicava porque eu não tinha mais nada para fazer naqueles 50 minutos de espera. E aí eu, enfim, fui para o ensino médio, fui para a faculdade, fiz uma pós, aí terminei a pós e falei, e agora? O que eu vou fazer? E tinha essa história parada, não contada, que passou 10 anos ali na gaveta. E eu falei, vou reestruturar tudo e vou escrever essa história. E aí, dito e feito, reestruturei tudo, escrevi a história, tá aí o livro. E aí, eu não sei, o tempo todo eu sempre quero escrever alguma coisa. Tem algumas histórias que eu tenho um carinho muito especial por elas, só que elas ainda não estão escritas. Porque vai passando coisa na frente, né? As coisas de Tormento passaram na frente. Miríade, agora, eu escrevi 2 romances da série principal, e agora, fazendo mestrado, eu tenho que entregar um romance no final do mestrado. Eu vou entregar o 3º de Miríade. E as histórias que eu tenho muito carinho, que eu espero um dia poder compartilhar com as pessoas, estão guardadas, anotadas em algum lugar. Gente, que legal! Então, estamos encerrando a primeira rodada de perguntas. Não temos perguntas no chat. Vamos começar a segunda. Jacely, com você. Eita, meu Deus, tá parecendo um Roda Viva aqui. Mas eu acho que tem uma pergunta no chatzinho aqui. Do Eirarte. Posso fazer a pergunta? Ele perguntou, qual a deidade mais importante e a preferida no cenário de Tormenta, Karen? A deidade mais importante e favorita? A sua preferida, Pois é, essa é uma pergunta muito difícil. Porque eu tinha uma preferida, queridinha, amorzinho, e ela me deixou muito brava. Uma das coisas mais legais e mais irritantes do cenário de Tormento é justamente como os deuses eles têm qualidades e defeitos, eles são, por mais que eles sejam deuses, eles são muito humanos. E tinha essa deusa que era a favorita de muita gente, e agora eu tô muito brava, porque Valkyria não deixa mais casar, e eu tô muito revoltada, e eu tô meio órfã de Deus, virei as costas pra Valkyria, eu tô brava. Tirando a Valkyria, uma que eu gosto muito é a própria Tanató. E aí a Tanató, o que eu mais gosto dela é exatamente isso, esse lance que me deixou brava em Valkyria, que é justamente o Deus ter defeitos. Porque a Tanató, ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal. E isso é tão realista. Isso é uma das coisas que eu abordo no conto do Crônicas da Tormenta. Justamente porque a Gwen é uma clériga de Tanató, e ela é completamente boa. Ela só faz o bem. Você não vê a Gwen fazendo nada seja maligno. E ela conhece um cientista, ele é um pouco cientista e um pouco clérigo, e que ele é maligno e que ele
ele começa a fazer experimentos com o Goblin. Experimentos que não são legais. E eu acho muito legal essas faces que podem se opor de Tanató e poder brigar o lado bom do conhecimento com o lado que não é utilizado da forma correta. Gisele, você pode fazer a sua pergunta. Tá. Nossa, ela tocou no assunto que eu ia falar, que era justamente desse conto. Nossa, teve 2 momentos que eu fiquei muito impressionada nesse conto, né? Assim, que eu queria conversar com todo mundo, mas sei lá, leiam o conto, mas assim. Um dos momentos que eu estava comentando com meu namorado ontem é quando uma das irmãs, né, lá da Gwen, ela usa a magia silêncio. E para mim, depois de muito tempo, eu me emocionei com o livro. Então, eu achei muito legal essa parte. Eu acho que foi uma das melhores descrições de magia que eu já li. Leiam, enfim. E essa parte desse cientista que me lembrou muito de isso é muito forte, Tormenta. Então, ela acabou comentando essa pergunta. E a minha outra pergunta, você seria o que tu faria? Que classe? O que tu mudaria dentro do cenário? Enquanto uma pessoa que vive no cenário. Ai, que pergunta difícil, não sei. Porque, assim, a princípio, se você nasce aleatoriamente em Arton, são grandes as chances de você ser um coitado e não poder fazer muita coisa. Então, se eu pudesse escolher quem eu sou ao nascer no cenário de Tormenta, eu com certeza, para começo de conversa, usaria essa parte que eu gosto de Valcária, nasceria numa casa que cultua Valcária, que é justamente para ter a ambição de ir atrás do que eu quero. Mas o que eu mudaria, não sei. É complicado porque, assim, uma coisa é ser um escritor do universo que olha de fora, e o universo tem coisas que são boas, tem coisas que são más, até porque a gente precisa de vilão. E como escritor, eu não mudaria, sabe? Porque as pessoas vão jogar RPG na mesa, precisa ter um desafio, precisa ter coisas polêmicas dentro do universo para poder ter aquele tipo de dilema moral, sabe? Então, certas coisas, como escritor, a gente não mexe, justamente para permitir que os jogadores mexam. Mas se eu fosse uma moradora de Arton, aí a coisa é diferente, né? Aí eu ia querer fazer um mundo muito melhor para mim mesmo, para as pessoas ao meu redor. Eu tenho jogado RPG quinta-feira, né? Como Ayla, a fada mais honesta de Arton. E definitivamente eu não seria a Ayla, porque a Ayla é um ser do caos, assim. Ninguém sabe para onde ela tá indo. Responder, não sei o que eu faria. Agora que os escravos já estão se libertando, não sei, falhei. Uma pergunta do chat. Aí que minha tela fechou aqui. Passa para Gabi. Gabi, faça. Karen, eu acredito que como autora do livro e que conhece no universo, a Gwen seja tua personagem preferida. Mas existe ou que te deixa assim angustiada ou feliz demais e que seja o teu preferido, que se tu pudesse tu guardava num potinho para que nada de ruim acontecesse, ou um personagem que tu odeia muito, não só como autora, mas como alguém que vê assim o todo agora que tu tá jogando também o cenário? Bom, tem... mais uma vez é uma pergunta complicada, porque assim, se eu pudesse guardar alguém no potinho, eu já teria guardado o Ichabod. Mas essa live é com spoiler, né? Com spoiler. Não deu. Falhei. Não, o potinho quebrou. O Ichabod é um amorzinho, assim, porque, coitado, ele passa
por muitos problemas, ele é discriminado, e mesmo assim ele continua sendo uma pessoa boa, ele tenta não se contaminar com a maldade do mundo, sabe? E ele faz isso, é doloroso para ele, mas ele faz mesmo assim, e ele, aos poucos, encontra pessoas que são dignas da amizade dele. Mas, né? Coisas acontecem e enfim. Leiam A Deusa do Labirinto, quem não leu ainda. Ichabod é um que eu guardaria assim, mas apesar dele querer guardar num potinho, é diferente de ser favorito, porque eu gosto muito mais do Christian, ele é todo errado, ele é isso aí mesmo, ele comete um monte de falhas que muita gente comete, e que o mundo é assim mesmo, as pessoas não são perfeitas, e eu acho isso muito legal nele, eu gosto. Agora, sem ser personagem meu, né, personagem do universo como um todo, eu gosto muito eu gosto de vários. Se eu parasse para pensar, talvez eu chegasse a algum outro, mas um que eu gosto muito e que me vem agora, assim, de bate-pronto, é o Victorious, que ele é o mago do capitalismo. Ele falou, quer saber? Não, vamos transformar isso aqui em negócio, vamos botar essa cidade para voar, venham aqui, abram as banquinhas de vocês no meu mercado, e é isso aí, vamos vender, vamos comprar, vamos transportar pessoas, vamos transformar a magia numa coisa que seja útil para todo mundo. E eu acho isso muito realista também, e muito inusitado, porque o que você espera de um mago é que ele faça que nem o Talude, vai lá, faz uma academia, vira professor, ensina outras pessoas a fazerem magia. E eu tenho um pouquinho de ranço desse lance de, eu aprendo a fazer magia para ensinar outra pessoa a fazer magia, que vai ensinar outra pessoa a fazer magia, que vai ensinar outra pessoa a fazer magia, nunca chega a lugar nenhum, sabe? Eu acho legal a forma pragmática como o Victorious atua. Ele fala, beleza, tá, afinal de contas, para que isso serve? Então, na briga Talude Victorious, eu sou do time do Victorious. Cá, você. Eu vejo que tu tá assim vibrando a cada resposta, então sua vez de fazer a pergunta. Bom, Karen, voltando um pouquinho pro tema de livro, cada livro é um novo desafio para você. Qual deles te deu mais trabalho? Fala pra gente. Cada livro é um novo desafio, definitivamente. Mesmo porque as pessoas que leram o livro anterior, elas já ficam com aquela expectativa, né? Como é que vai ser o próximo? Imagina a Karen escrever isso aqui, o que ela vai escrever depois? E realmente é uma coisa bem tensa, assim. Alcançar a expectativa das pessoas. Por sorte, toda vez que a gente faz uma coisa, a gente se aprimora naquela coisa. Então, realmente, o pessoal que acompanha desde o início, que leu todos os meus livros, eles até vêm e falam para mim, olha, Karen, existe uma evolução enorme. E eu mesma reconheço isso, né? Enfim, o último livro é melhor do que o primeiro. Apesar de que eu tenho um carinho muito especial pelo primeiro. Então, vai ficando mais difícil. Agora, qual foi mais difícil? Qual foi mais difícil? Não sei. Assim, A Deusa no Labirinto, que é o mais recente, foi difícil pela questão de que eu tinha duas coisas. Primeiro, que eu tinha que bater um monte de coisa do cenário, personagens que não eram meus, e eu precisava pegar personagem criado pelo Leonel, pegar personagem criado pelo Trevisan, pegar um monte de personagem que já existia, alguns que eu nem sei exatamente quem que criou, e trabalhar aqueles personagens de forma que eles fossem consistentes. Então isso é bem trabalhoso. E segundo, que eu tive um autoimposto prazo para esse livro. Nossa. Por quê? Porque quando eu escrevi A Joia da Alma, eu acabei vindo morar aqui em Porto Alegre. Só que eu voltei para o Canadá, eu precisava ficar mais uns meses lá para cumprir o período de cidadania, para poder pedir cidadania. Então eu fui para lá, fiquei lá, e de lá eu escrevi esse daqui. E eu ia voltar para cá por uma semana para participar da Bienal do Rio de novo. E essa foi a primeira edição da Bienal que eu fui autora convidada, então eu ia dar palestra na Bienal, eu tinha o meu crachazinho de autora convidada.
Não tem comer, né? E aí... Ops, deixa eu ver. E aí, o que acontece? Eu queria chegar lá com um livro novo. Queria lançar o livro na Bienal que eu era convidada. E já dá palestra, eu já falo do livro novo para as pessoas e tudo mais. Só que, assim... Não é um livro fininho. Não é um livro que se escreva em, sei lá, 3 meses, né? Geralmente, o padrão que eu tenho para escrever com tranquilidade seria escrever tipo um desse daqui. Quantos que tem esse daqui? Tem uns 300 páginas. Escrever um desse daqui em um ano é tranquilo, é ok. Só que eu precisei escrever esse daqui em um ano. E aí a coisa já começa a complicar. Eu nem sei a diferença deles. A coisa já começa a complicar. E aí eu fiz uma das coisas mais legais que eu fiz na minha carreira de autora, que foi criar um diário de escrita. Que, na verdade, eu não sei. Semanário. Mas tudo bem. Então, uma minha com dois público que ela convidava também autores e contar as experiências deles. Tinha planilha que eu vou escrever. E aí passava-se uma semana e vamos ver quanto que cada um escreveu, né? E é muito estranho, porque assim, no início eu não fazia ideia de quanto tempo eu levava para escrever cada coisa. Comecei minha planilha do meta em horas, tipo, vou escrever 2 horas por dia. E aí fica mais fácil, você coloca na agenda, essas horas aqui estão reservadas. E chegava no final da semana e falava, tá, quanto que eu escrevi? Quantas palavras? Depois de um tempo eu comecei a fazer meta de palavras, porque aí eu me obrigo a escrever mais e menos tempo. Depois de um tempo começou o Tormenta 20. Cadê? O financiamento do Tormenta 20 eu fui gerente de comunicação, então foram 2 meses assim que eu não fiz mais nada da minha vida além de cuidar da campanha do Tormenta 20. E a escrita do livro, o cronograma foi pelos ares. E depois eu tive que repor esse tempo, porque afinal das contas eu queria lançar no Bienal do Rio. Então chegou uma hora que eu tava colocando umas metas absurdas e tava conseguindo bater. E tudo isso cuidando, obviamente, né? Você não vai escrever tantas 1000 palavras de qualquer jeito, tem que ser bom, afinal, além de tudo, eu não ia poder passar muito tempo enrolando com aquele texto na mão, tinha que passar para o editor, e tinha que estar bom para ele aprovar, e para o público. Então, assim, foi bem suado, tudo isso mantendo a coerência dentro da história, mantendo a coerência no cenário, mantendo a coerência dos personagens, e contando a história que eu queria contar, que era uma história de revolução. Eu acho que esse foi mais difícil. Isso, bacana. Gisele, você pode verificar aí se tem alguma pergunta no chat, porque aqui não dá ainda. Tá. Bora ver aqui. Tá, tem outra relacionada a tua experiência. Né, de escritora, que é do higiene de exploração. É muito complicado para mim responder esse tipo de pergunta, sabe por quê? Porque, ser bem sincero, eu tenho memória curta. Eu lembro muito melhor do romance mais recente do que dos anteriores, então eu teria que parar para pensar muito para poder responder isso. Mas maior satisfação... A Deus do Labirinto deu muita satisfação justamente porque, né, churrasco. Mas eu tenho a impressão de que a Joia da Alma me deu mais satisfação. Não, a Joia... A que existe é aquela que acontece dentro do personagem e, ao mesmo tempo, ela acontece também dentro do leitor. Então, eu gosto muito de A Joia da Alma por causa disso, porque no início nós temos o Christian, que é um personagem detestável, e as pessoas ficam tipo, cara chato,
E o povo abre, tá, mas por que ele é assim? E você vai vendo as feridas que ele tem por dentro, e ele meio que tentando afastar as pessoas dele. E é muito uma história, é meio brega dizer isso, mas é muito uma história de superação, de ele fazendo as pazes consigo mesmo. Então isso foi bem, para mim, foi algo que me satisfez bastante. Mais alguma, Gê? Tá, estou procurando aqui. Pergunta. Só que eu não colocaria ela exatamente como vilã. Ela é uma personagem muito complicada, muito complexa. As pessoas têm muita facilidade em julgar e falar que ela tá toda errada, ela é nova vilã do cenário. Ou às vezes a pessoa fica falando, mas ela tinha que se dar a volta por cima e tal, se redimir. E não é tão fácil assim. Com tudo que aconteceu com ela, com todos os problemas que ela teve, e ela foi cada vez indo mais pro buraco. E as poucas pessoas que esticaram a mão para ajudar, na verdade, elas estavam tentando se aproveitar dela. Então, foi uma personagem muito difícil de lidar, assim, porque seria totalmente irrealista se ela, de repente, encontrasse uma solução mágica para seus problemas. Então, ela é uma que foi muito complicado e que teve muito diálogo entre eu e o Leonel, principalmente, porque eu precisava entender bem a personagem dele, e é uma situação muito complicada, que acontece muito no mundo real, as questões de depressão e de relacionamento abusivo, e todas essas coisas que ela passou, e que dificilmente uma pessoa nessa situação, sem ajuda nenhuma, conseguiria dar a volta por cima, e realmente ela vai indo pro buraco, e é muito triste, mas é isso aí. E isso efetivamente faz maldade, só que ao mesmo tempo é uma personagem que ela precisa ser melhor compreendida pelas pessoas. Mas, pessoal, não sei se você já falou em algum momento, se já falou, desculpa, mas como foi esse contato que tu tiveste em RPG e como tu chegaste no Tormenta? Meu primeiro contato com RPG, eu tinha 9 anos de idade. Meu irmão mais velho, né, apareceu com uma caixa que era um First Quest. Eu não lembro exatamente qual que era a caixa, mas ele falou, olha, vamos jogar? E tinha 2 amigos dele para jogar, e geralmente eu ficava de fora dessas coisas legais, mas naquela caixa tava dizendo que precisava de 4 pessoas. Eu, yes! E aí tiveram que me engolir, me colocaram para dentro do jogo. E tinha mago, e tinha guerreiro, e eu achei tudo sensacional. Eu não fiz um guerreiro, ele já vinha com os personagens prontos. Eu peguei o guerreiro e falei, só esse aqui. E a gente explorou masmorras e foi bem legal. Só que aí eu passei bastante tempo sem ter muito contato com RPG, porque na verdade a tal da caixa não era do meu irmão, era do amigo dele. E uma hora esse amigo, sei lá, foi embora. E é muito triste esse tipo de coisa. Até que um dia, quando eu era adolescente, eu gostava muito de anime. Meu favorito era o Dragon Ball Z. E o meu pai, ele gosta muito de revista, ele gosta muito do Batman, e ele frequentava muito banca de jornal. E certa vez ele chegou em casa e falou, Karen, eu tô com isso daqui. Eu não sei direito o que é, mas tem um Goku desenhado na capa com cabelo de banana. Aí ele me deu. E foi embora. Aí eu peguei, era um 3DT inteiro da zoeira, e eu li aquele negócio e eu dava gargalhada sozinha no quarto, ninguém entendia o que estava acontecendo. E eu obriguei várias pessoas a jogar aquilo comigo. E foi muito sensacional. Eu tenho um carinho muito especial por 3DT, pelo caçado e tudo mais. E foi realmente o primeiro RPG que eu tive, era meu.
só que eu não tinha muito com quem jogar, né? Mas depois de um tempo, quando eu conheci Tormenta, foi mais ou menos assim. Eu cheguei na casa de uns amigos e aí eu sentei e eu falei, que legal. Aí ele falou, essa aqui é a estátua de Valkyria. E eu falei, ele embaixo dela tem uma cidade. Eu falei, nossa, essa estátua deve ser gigantesca. E foi meio que amor à primeira vista. Só que pra mim o RPG sempre foi uma coisa que ficou indo e vindo, porque eu me mudava muito. Até foi lido aqui no início que eu morei em Açaí, Curitiba, Londrina, Brasília, Campo Grande, Halifax. Agora eu tô em Porto Alegre. E eu ficava sempre indo e vindo de uma cidade para outra. Eu nunca consegui ter um grupo de RPG. Então eu era aquele tipo de consumidora que ficava lendo. E vendo as classes. Geralmente foi assim. Quando era para mestrar alguma coisa, eu mestrava 3D&T e era aventura. Era uma aventura, uma sessão. E quando eu fui escrever meu primeiro livro, né, inclusive o Língua de Fogo, esse daqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi justamente fazer uma ficha de personagem. Mas nem tanto pela questão de, quanto que tem de força, quanto tem de destreza, não era isso. Era mais um lance de... 3D&T tinha muito de aquela parte de defeitos. Eu falava, nossa, isso aqui é tão legal, isso aqui cria tantas histórias. Aí eu peguei uma personagem e falei, essa aqui ela vai ser muito pavio curto. E a partir desses defeitos que a gente coloca no personagem, dá pra criar um monte de história em cima, quando um pavio curto encontra outro pavio curto, ou encontra outra pessoa que tem qualquer outro traço de personalidade. Legal, e assim a gente está encerrando a segunda rodada. Vamos começar a terceira rodada de perguntas. Gessele, começa. Tá. Tem uma pergunta aqui, que ela tá no chat, e eu vou fazer ela para mim, né? Roubei, de quem é? Da editora Ginga, de novo. Ou Ginga. Tu tem interesse de escrever algo que fuja do medieval atualmente? Agora há pouco eu tava falando de uma história guardadinha com muito carinho, que toda vez eu olho para ela e falo, um dia eu vou te escrever. Então, ela é uma história futurista, bem ficção científica de navinha, do tipo mais né, clássico possível. E sim, eu vou escrever um dia. Um dia. Depois que eu escrever o livro Jogo do Cthulhu, depois que eu escrever o terceiro de Miríade, depois que o pessoal já me cobra o terceiro de Tormenta também. Então, tá entrando na fila. Mas eu tenho muito carinho com essa história e eu vou escrever. Eu vou estar lá esperando na fila. Eu vou falar, ela falou desse livro, eu sei que é ele. Tem nave aqui, é esse. Vamos lá. A carreira, vamos dizer, curta, tu te sente realizada já como autora? Sente que tá feliz com o que fez? Tu tem orgulho de ter chegado até aqui, de ter feito tudo isso? Sim, eu cheguei em lugares que eu não imaginava. Eu não imaginava escrever um romance para Tormenta. Tipo, eu falei, eu mandei os livros porque eu sou assim, não vamos deixar de fazer porque as chances são pequenas, né? Vamos tentar. Mas eu realmente não achava que iam me chamar para escrever para Tormenta. Foi algo bem impressionante. Eu não achava que eu fosse dar uma palestra na Bienal. Quando eu era autora independente, eu ia para a Bienal e tal, via as palestras, mas é algo do tipo, lá em cima. E o convite foi uma coisa que me deixou tão feliz. Dei palestra também na CCXP, mas é engraçado porque a CCXP eu nem conhecia direito. Meio que eu cheguei e falei, nossa, quanta gente, quanto nerd, quanto cosplay.
Então, foi bem legal. E não esperava ser chamada para escrever o livro-jogo do Jovem Nerd. Aliás, já vou falando aqui o jabá, quem por acaso não sabe, a gente está com financiamento coletivo do Nerdcast RPG, coleção Cthulhu, lá no Catarse. É só digitar nerdcastrpg.com.br que você vai para o Catarse. E é muito legal, porque quando a gente começou, mais uma vez, assim como eu trabalhei na comunicação de Tormenta, eu estou trabalhando na comunicação dessa campanha do Nerdcast. E tinha meta inicial e tinha uma mega meta, super mega boga e tal, que era ir adicionar o meu livro. Tem 2 romances, tem quadrinho, e adicionar o meu livro-jogo na coleção. E eu tava tipo, a gente tem que bater essa meta, porque vai ser tão legal, quero escrever muito. E bateu no primeiro dia, e foi um atropelo. Eu nem sei mais qual que é a pergunta. Sim, se eu tô realizada. Eu tô muito realizada de poder escrever esse livro-jogo em parceria com o Jovem Nerd, que eu sempre fui muito fã também. Assim como o pessoal de 3DT, pessoal de Tormenta, pessoal da Jambô, pessoal do Jovem Nerd. É um pessoal que eu sempre fui fã e, de repente, eu tô no meio de toda essa galera. Então, sim, dá muito orgulho. Eu fico muito feliz. É uma atmosfera muito boa, muito legal. A gente pensa em várias coisas que a gente gostaria de fazer. Às vezes nem tudo a gente consegue fazer, porque é que nem as ideias de romance. Não consigo escrever tudo que eu tenho ideia, assim como a equipe não consegue fazer tudo que a gente quer, mas a gente vai fazendo à medida que dá. E é muito legal. E definitivamente, esse ano eu fui finalista do Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante de literatura do Brasil. E é algo que eu nem sonhava. Inclusive, quando me falaram que eu era finalista, eu imediatamente gravei um vídeo, joguei no Instagram, no Twitter, no Facebook. E aí, eu no vídeo assim, sou finalista, blá! Segurando a câmera com a mão e treme tudo. Então, realmente são coisas que eu não esperava e que eu fiquei muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu sou intrinsecamente uma devota de Valkyria, eu não estou satisfeita, eu quero mais, eu quero fazer mais coisas. Eu quero escrever a continuação dos meus livros, eu quero escrever os livros que estão engavetados, eu quero mostrar para as pessoas e eu quero alcançar cada vez mais leitores. Cá, você. Bom, tem uma pergunta: personagens assim que foram construídos em cima da sua personalidade? Se sim, quais são eles? Todos os personagens têm um pouquinho de mim. E a graça é justamente isso. Eu pego de qualquer coisa, uma inspiração, uma ideia que brotou, eu uso referência de outros livros, de filmes, e faço uma mistura, né? E a partir dali saem coisas novas, coisas originais. Mas tem algumas características de alguns personagens que eu olho e falo, eu sei, isso aí sou eu. Mas é uma característica específica, sabe? Não quer dizer que o personagem seja eu. O personagem é o personagem, não tem nada a ver comigo. Tem um monte de aspectos que são diferentes de mim. Mas um que eu me identifico é o Christian, de A Joia da Alma. Especialmente os defeitos dele. E a Verônica também. A Verônica é outra. São 2 cabeça dura que, justamente por isso, ficam se bicando. E eu me vejo neles, justamente na parte ruim. Eles têm uns defeitos, eles têm umas qualidades muito boas que não tem nada a ver comigo. Tem qualidades minhas em outros personagens, não nesses 2. Mas esses 2 têm os seus defeitos. E isso é o que me faz eu me identificar muito mais com eles. Porque eu olho e falo, eu faço igualzinho. Faz a tua pergunta, Cá. Pegaste a perguntinha do chat, agora faz a tua, que tu tá aqui vibrando. Não, é porque eu ouço, vejo os relatos dela e, assim, eu percebo quanto que a versatilidade que a Karen tem para escrever. A minha pergunta, na verdade, que eu faria seria nesse sentido: como é que você consegue, Karen,
ter essa versatilidade de prosseguir, continuar narrando, contando sobre personagens que, em essência, não foram criados por você. Eu, assim, vejo você falando sobre os romances de Tormenta, que foram iniciados pelo Leonel. Agora vai ter também a coleção do Nerd, que é a Catarse. Há 52 dias de campanha, vocês já conseguiram 1.786% da meta. Então, assim, é algo excepcional. O trabalho que vocês fazem de marketing no meio é maravilhoso. Mas, assim, com relação a isso mesmo, Karen, como é que você consegue atingir? Assim, porque é mais fácil você construir uma história do zero, né? Que você cria o seu ambiente, seu mundo, trabalha com personagens que são construídos por você. Mas eu pergunto, como você já falou um pouquinho a respeito disso, que às vezes você conversou com o Leonel para tentar compreender como é o personagem dele e tal, mas assim, lidar com outros autores e prosseguir escrevendo assim, dessa forma maravilhosa. É isso. Nesse financiamento, a gente está muito feliz que eu acho que já bateu 1.000 pessoas, então muita gente participando e contribuindo, né? Eu imagino ligando a cada dele. É muito bom. A personagem brinca com ele, se eu quiser matar, se eu quiser... O universo, o meu também, mesma coisa. Posso fazer o que eu quiser, eu posso destruir cidade. Então, é mais versátil, assim. Só que levou 10 anos para eu construir todo ele, né? Quando cheguei em Tormenta, já estava pronto. Era só usar. Então, existem partes mais fáceis e partes mais difíceis, vantagens e desvantagens. Agora, de usar o personagem que outro autor criou, aí realmente a coisa complica um pouquinho. Só que aí, para começo de conversa, entra aquela questão de... Primeiro passo, pesquisa. Reler tudo que tem a respeito do personagem, entender o que está acontecendo com esse personagem e conversar com o autor de por que é assim e tentar compreender, ter empatia com aquele personagem. E geralmente, todo personagem é um mocinho da sua própria... é o herói da sua própria história, né? Então... difícil de um personagem falar, eu vou fazer isso aqui porque eu sou mal. Só se for tipo um personagem de história infantil, ou... Hoje em dia, nem história infantil não trabalha mais desse jeito, porque é muito raso, né? A maioria dos personagens, eles têm um motivo, tem uma motivação que faz com que justifica tudo que ele tá fazendo. Então, tanto os personagens que eu crio, quanto os personagens que já existem de outro autor e eu vou utilizar, tem que ver essa questão de qual é a motivação, por que esse personagem tá querendo isso daqui, por que ele tá fazendo tudo isso, pelo quê? E aí entra a parte divertida, que é falar, beleza, então eu vou pegar esse personagem aqui, do jeitinho que ele é, e vou colocar nessa situação. E aí, o que ele faz? Como é que ele vai se comportar? E aí é muito legal, porque aí você joga o personagem onde você quiser e coitado do personagem, né? Por mais que o personagem já exista, por mais que o cenário já exista, quem vai propor as situações, os conflitos, quem vai colocar um personagem do lado de outro que tem um objetivo conflitante com daqui. E quem vai fazer isso tudo aí sou eu, né? E cabe a mim trabalhar e criar situações interessantes e que tenham um desfecho inesperado, mas que ao mesmo tempo seja realista, não seja fora da realidade. E isso é muito divertido, isso é muito legal. Minha vez agora, lá vou eu, fazer que nem o Hagabashi. Karen, o que foi que mudou na tua vida depois das publicações? O que mudou na minha vida depois das publicações? Bom, teve uma vez que eu tava andando aqui em Porto Alegre, um cara me parou no meio da rua pra tirar uma foto. E eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Mas fora isso, é uma coisa extrema, assim, não é tipo coisa que acontece todo dia. Fora isso, o que mudou muito foi a relação que eu tenho com as pessoas pela internet.
Então, muitas vezes as pessoas querem saber a minha opinião sobre um determinado assunto, ou querem saber o que eu estou fazendo, ou ficam de olho no que eu posto no Twitter, porque isso pode significar um projeto que está em andamento e ainda é segredo, ninguém sabe. Às vezes até um pouco assustador, mas é muito divertido, é muito legal ver que as pessoas se importam, sabe? Basicamente o que mudou foi isso. O que mudou foi principalmente a minha relação com as pessoas que se interessam pelo meu trabalho. Certo. Fazer uma pergunta do chat, tá? É do Adriano 1010. Diz assim: boa noite. Quando você escreve suas obras, pensa em algum público em específico, tipo, para um determinado sexo, idade, por aí vai? Penso na idade. Queimada e afogada. E tava muito gráfico o negócio. Eu falei, tá, mas isso aqui é para adolescente, para pré-adolescente ler. Então, não dá pra gente jogar qualquer coisa assim e esperar que esteja tudo bem, né? Tem toda uma questão de responsabilidade como autora. Então, lá vou eu adequar o texto. A personagem ainda morre, porque, enfim, é uma fantasia e faz parte do contexto, mas não de uma forma inadequada para eu mostrar para o público que eu tô falando. E aí, quando chega nos romances de Tormenta, eu penso num público já adulto. Então, é um personagem que eu tenho para mim que a gente vai vivendo e ao longo da vida nós vamos acumulando experiências do tipo que faz com que a gente se conheça melhor e tenha um melhor entendimento sobre nós mesmos. Só que também nós vamos acumulando feridas que muitas vezes nos impedem de fazer certas coisas, fazem com que a gente evite determinadas situações, porque nós estamos feridos por dentro. Isso é uma coisa que só os adultos entendem. Um funcionamento mais adulto, que eu não colocaria dessa maneira no livro infantil. E Adeus no Labirinto, então, aí, né, a gente tem haréns de escravas e realmente é uma coisa que não colocaria no livro infantil. Então, sim, eu penso especialmente na idade. E, claro, não são só os haréns, né? Em Adeus no Labirinto tem toda a questão da balança entre liberdade e proteção e qual a importância de cada uma dessas coisas. Não dá para abrir mão de nenhuma das duas, mas a gente tem que aprender a balancear. E, mais uma vez, isso é uma coisa adulta, não é uma coisa para adolescente. Então, sim, a idade é o que mais me... Eu mais... Presto atenção. Mas quais são as suas referências? Quais as obras te inspiram e te inspiraram ainda hoje? Ele fala assim de livros, jogos, séries e etc. Referência é uma coisa muito complicada, porque muitas vezes a gente sofre influência de determinadas das obras que a gente não se dá conta. Simplesmente a influência está ali. Mas, por acaso, eu estou escrevendo meu projeto de mestrado, que inclui... O meu mestrado é em escrita criativa. Funciona assim, eu vou ter que entregar um romance, que eu vou fazer o terceiro da série Crônicas de Miríade, e tenho que entregar um ensaio, que aí eu vou falar sobre carreira de escritor, enfim. E eu estava fazendo meu projeto anterior, meu pré-projeto para esse trabalho, e uma das coisas que eu tinha que colocar é referência, e aí eu parei para pensar, para realmente elencar as referências. Então, a princípio, claro, tem coisas que eu não vou citar porque é mais específico de Tormenta, e eu nunca parei para pensar quais são as influências, mas, a princípio, para mim, como autora, eu tenho muita influência de obras de fantasia infanto-juvenil, como as Crônicas de Nárnia, Harry Potter, o Hobbit, e também o Alquimista, que não é infanto-juvenil, mas é uma história bem... não é muito... É
uma história adulta, mas não tem aqueles elementos que eu falei que eu não colocaria num livro infantil. Enfim, são histórias bem tranquilas, assim, que me inspiraram a escrever as Crônicas de Miríade, a começar a escrever. E eu tenho muita influência de jogo de videogame, especialmente aqueles Super Nintendo. Eu não tinha videogame, mas simuladores eu usei muito. E jogava Chrono Trigger, jogava Final Fantasy, aquele do pixel art. E jogava aqueles Legend of Mana. E esses foram, assim, muito incentivadores, muito influenciadores para o que eu escrevo até hoje em dia. Legal. Agora, dando continuidade, vou abrir a próxima rodada de perguntas. Gisele, vai lá, meu bem. Nossa, tinha tantas perguntas aqui tentando me organizar. Tá. O Ricardo, né? Ele fez uma pergunta que é sobre a questão de narrar, né? Tu já narrou, já até responderam no chat dizendo que tu já narrou RPG. E eu queria te perguntar se, relacionado a isso, se a tua preparação para narrar é parecida com a tua preparação para escrever, porque a minha é muito parecida. Eu normalmente escrevo o cenário e depois eu tento narrar nele. Me ensine e me ajude. Dicas. Ai. Pra ser bem sincera, eu sou uma péssima mestre. A última vez que eu narrei, eu fui banida da cadeira do mestre. Porque, o que acontece? Eu preparei uma história muito curtinha, assim, pra gente jogar um dia só e acabou. Na verdade, mentira, eu coloquei um cliffhanger no final. Mas a ideia era um joguinho, assim, tranquilo, pra depois todo mundo ir embora. E a gente jogou, era 3D&T, mas era uma adaptação de Ragnarok Online pra 3D&T. E eu tava mega empolgada, porque eu jogava muito Ragnarok, eu adorava o universo. E eu preparei uma história curtinha, rapidinha, assim, tirando que ela durou 11 horas seguidas. Então, quando acabou, e eu ainda deixei o cliffhanger no final, aí o pessoal falou, Karen, chega, você já mestrou pela vida inteira, tá bom. Então, desde então eu não me aventurei mais na cadeira do mestre. Eu acho que eu exagero um pouquinho. Eu andei recebendo algumas dicas, na verdade, do Guilherme, de como mestrar. Ele falou, cara, em 3 encontros. E deu. Aí eu falei, mas eu quero criar uma dungeon. E os jogadores não precisam só cara, querer ver tudo. Ia ter durado 11 horas também. Que bacana jogar 11 horas seguidas. Vamos lá, Gabi, sua vez. Eu tô aqui. Eu acho que eu nunca joguei uma sessão tão longa na minha vida, né? Eu jogasse todos os dias. Mas, assim, voltando um pouco para a parte da escrita, né? Assim, tu tem como dar dicas de escrita, porque, como a Gisele pediu dicas de narração, eu tô pedindo dicas de escrita porque eu amo escrever. Então, como tu falou das tuas experiências, eu queria também dicas, se puder dar. E para todos que estão assistindo também. Eu posso dar dicas ou eu posso dar dicas mais específicas. Você quer sobre algo específico da escrita? Não. A pergunta mesmo assim, é como é escrever fantasia, principalmente inspirada em um RPG como Tormenta, atualmente. Porque atualmente tem fantasia para todos os lados, principalmente no cenário nacional. Então eu quero saber como é escrever fantasia para você. Nesse sentido. Assim, para começo de conversa, o fato de ter fantasia para todo lado é maravilhoso. Porque antigamente você tinha que explicar para as pessoas o que é um elfo. Você tinha que explicar que a bruxa que você está falando não é a da Branca de Neve. E aí tinha uma dificuldade a mais para a pessoa começar a ler e se interessar por fantasia. E hoje, ainda mais com as
essas adaptações, né, o pessoal já conhece, já se interessa, então ela pula essa primeira barreira e vai direto para o seu livro. Então é muito bom, tem um público muito grande hoje em dia que gosta de fantasia e que quer fantasia. Só que ao mesmo tempo é um público que já viu muita fantasia. Então eles não querem só mais do mesmo. Eles querem coisas novas, coisas diferentes. E por mais que seja uma história, que nem a própria Deusa no Labirinto, uma história de uma elfa. Ah, mas não é só isso. É uma história de uma elfa que está numa sociedade machista e escravagista e vai derrubar tudo aquilo. E entra no sistema para conseguir fazer alguma coisa. E ela tem esse objetivo muito forte, esse ideal dela. E a partir de então... E aí tem os amigos dela que falam, peraí, mas isso é uma péssima ideia, você não vai fazer isso, não vou deixar. E sabe, e tem uma personalidade ali dentro. Então, muitas vezes, tem a pessoa que fala, eu quero escrever uma história que vai se passar no mundo mágico, e tem monstro, e tem bruxo, mago, e tem guerreiro. Tá, tudo bem. Mas além dessas coisas de literatura fantástica, o que mais que tem o seu livro? E aí esse é o momento que você coloca você mesmo dentro do livro. Porque a coisa mais original que você tem é você mesmo. Não existe ninguém igual a você. E cada pessoa tem uma visão diferente do mundo, tem uma opinião diferente. E é muito legal que a gente pode, inclusive, pegar opiniões de outras pessoas e defender pontos antagônicos e mostrar que nem tudo é preto no branco. Então, é esse o momento que você busca um elemento que vai fazer a sua história se destacar. E quando você chegar para a pessoa para apresentar o seu livro, você não vai falar, é um livro de fantasia. Você vai falar, é um livro de fantasia que tem isso e aquilo, que é especial. Então, na verdade, em marketing, a gente tem um nome para isso, que aí tira toda a graça da brincadeira, mas é o diferencial do seu produto. Então, é isso, você tem que buscar um diferencial, só que ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que estamos falando de uma obra artística. Então, muita gente confunde achando que arte é bagunça. Não, arte é técnica, só que ao mesmo tempo o seu diferencial, a sua arte você vai buscar dentro de você mesmo. Gente, até me inspirei agora. Cá, tua vez. Karen, assim, é fascinante a questão do conteúdo de fantasia e para nós, assim, eu sou de uma geração que eu consumi muito gibi na infância e aí foi chegando perto da adolescência, vida adulta e bati em mim aquela tristeza, aquela preocupação, meu Deus, será que eu não vou mais poder consumir meu conteúdo? E eu fico feliz hoje em ver que grande parte como eu posso falar, da comunidade adulta mesmo consome fantasia. E ainda mais nesse período de isolamento, a gente viu a questão também das mesas de RPG virtual, né? O consumo também por conteúdo, por livro, e que vem crescendo. Mas, assim, aproveitando a questão da seara de criação, conteúdo para livros, e também da tua experiência como player, foi aquela cena épica que você levou de uma mesa de amigos de RPG para as tuas histórias. Tem alguma passagem que aconteceu e você disse, não, essa daqui tem que ir para registro, essa tem que ir para dentro de um livro. Existe essa como eu posso te falar, essa transcrição? Existem vários autores que fazem isso. O próprio Leonel, o Guilherme, eles nossa, isso aqui tem que ir para uma história e eles colocam. Mas eu não lembro de ter feito isso. Não, eu vou te decepcionar. Mas mas você tá aberta para essa possibilidade? Tô aberta. Só que eu tenho um problema muito grande, que eu sofro de memória curta. Então, pra falar bem a verdade, essa é uma ótima vantagem da gente streamar RPG hoje em dia. Porque o dia que eu esquecer de todas as mentiras que a Ela contou, eu posso entrar lá no YouTube e ver tudo de novo. Mas, geralmente,
Não lembro de nada. Tudo bem. Mas eu estaria aberta. A questão é que tem muitas coisas da mesa de RPG que elas não são replicáveis num livro. Porque no RPG, uma das maiores graças é justamente que ele é muito imprevisível. Você pode acertar muito bem, pode falhar muito bem, e a história pode ir para qualquer lado. Então, quando você vai escrever um romance, ele não pode ser tão imprevisível assim. As coisas têm que fazer mais sentido. Às vezes no RPG a gente tá jogando e a coisa não faz sentido porque a rolagem foi completamente absurda. E não tem problema, essa que é a graça, todo mundo dá risada e fala, tá, e agora? O que vai acontecer? Só que num romance isso não necessariamente funcionaria muito bem. Então, por enquanto eu não coloquei nada de mesa em romance, mas eu estou... Assim, eu, por ser mulher, vocês são mulheres, vocês sabem, eu já chego nos lugares me precavendo, achando que algo horrível vai me acontecer. Então, ser mulher é tá com medo o tempo todo. Então, eu vou chegar no evento, vou tirar foto com as pessoas, alguém vai passar a mão na minha bunda, alguém vai de fazer alguma grosseria comigo. Mas nunca aconteceu nada nem perto desse nível, né? Eu não sei se eu sou muito sortuda, porque eu sei que esse tipo de coisa acontece, mas os meus leitores até hoje, as pessoas que se aproximaram de qualquer forma de mim, elas foram muito respeitosas, e às vezes a pessoa também, ela te desrespeita sem querer, tentando ser legal, e isso também não tem acontecido. Se acontecer, a gente sabe, enfim, um dia vai acontecer. Mas, por enquanto, eu estou invicta. E eu agradeço todo mundo que veio me dar oi, tirar foto e falar a respeito do meu trabalho. Que também tem muita gente que fala sobre o meu trabalho, às vezes nem sabe que eu vou ler, né? Mas, até hoje, não passei nenhum inconveniente por ser mulher. Gente, que bom ouvir isso. É a certeza que tem uma mentalidade que está mudando. Muito legal. Gisele, tem alguma pergunta no chat? O chat está limpo para mim aqui, porque atualizou a página. Vai dar início à quinta rodada de perguntas. Gisele, fica à vontade. Tá, agora que eu achei. Na verdade, eu vou juntar essa pergunta com a minha, não sei se essa é a última rodada, que é... Eu tô no grupo, né, junto com o Glailson e o Alex, a gente tá escrevendo um suplemento pro RPG Changeling, que é do World of Darkness, e ele me deu uma missão, que é escrever o conto de abertura. E eu tô desesperada, Karen. Eu vou juntar, junto com a pergunta da Marla, né, que foi a última que perguntou aqui, ela me mandou no privado a pergunta, como passar uma escrita... vamos dizer assim, não para uma escrita profissional, né? Como ultrapassar essa barreira, que às vezes, assim, eu posso escrever uma coisa, achar legal, aí eu vou ler no outro dia e eu já acho que acontece muito comigo isso. E essa é a última dica que eu quero pedir para ti dividir com a gente. Bom, sobre a escrita não profissional para profissional, as pessoas falam, tem que passar a barreira. Mas eu não gosto muito de chamar de barreira, porque não é exatamente uma coisa que você tá andando, de repente não passou, de repente passou e vai pra frente, sabe? Não é exatamente uma barreira, é mais um processo, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Então, o pessoal que quando fala, eu quero escrever um livro, eu quero ser uma autora, eu quero publicar, o primeiro passo vamos devagar. Primeiro,
Qual que é a experiência que você tem escrevendo? Nenhuma? Então, o primeiro passo é ter experiência de escrita. Segundo, quem sabe que você escreve? Ninguém? Então, vamos começar a falar para as pessoas que você escreve. Então, tem muita gente que, às vezes, escreve um livro e acha que vai ser o best-seller do mundo, mas dificilmente um autor tem grande sucesso com o primeiro livro. O que acontece é a pessoa escrevendo, e como eu disse, o meu primeiro romance publicado, né, ele não é tão bom quanto o último, a pessoa vai evoluindo com o tempo. Então, a dica que eu sempre dou é para a pessoa começar a escrever, e, assim, eu sou favorável a publicação independente. Eu comecei publicando de forma independente. Hoje em dia é muito fácil publicar. Você tem a Amazon, você tem o próprio Wattpad, se você não quiser cobrar. E realmente, o primeiro passo é você realmente escrever as histórias. Recomendo escrever conto. Por um motivo que você escreve, o fato de você terminar uma história dá uma experiência totalmente diferente para o autor de ficar escrevendo histórias só pela metade. Sabe, escrever 5 contos vai te dar mais experiência do que escrever meio romance. Então, escreve e joga para o mundo e deixa as pessoas verem. Você vai ganhar experiência na escrita, você vai ganhar experiência junto ao público. E, com o passar do tempo, vão surgindo mais oportunidades. E existem várias revistas onde, hoje em dia, o pessoal consegue publicar conto e ser remunerado por esses contos. Tem a própria revista Dragão Brasil, que é da Jambô. Tem a revista Mafagá, atrás eu acho que encerrou agora, mas tem outras revistas, tem algumas que não necessariamente te pagam, mas elas te colocam dentro do grupo de escritores, e é uma experiência legal. Tem a Literomancia, e agora eu não tenho uma lista de revistas, mas são revistas onde o autor já dá um passo adiante, sabe? Então, o primeiro passo é exercitar a escrita, começar a mostrar para as pessoas. E é a partir desse momento, quando você for pago para escrever, você, parabéns, você é um profissional. A publicação independente, você vai ter portfólio para mostrar para uma editora, que foi o que eu fiz. Eu publiquei os meus 4 romances. Isso é um portfólio com bastante peso. Eu não mandei só os romances para a editora, eu fiz toda uma apresentação, eu mostrei os blogs que tinham resenhado os meus livros, eu mostrei a página no Facebook que tinha os meus leitores, e eu mostrei a minha atuação nas redes sociais, no YouTube, eu tinha o meu blog com dicas, com bastante coisa escrita. Então, é todo um portfólio que você vai juntando ao longo do tempo, até ter algo para mostrar. Porque se você chega para uma editora e fala: eu sonho em escrever um livro, me publica? Tá, mas... E o que você tem para mostrar? Nada? Então, sabe, não tem como. Do seu lado vai ter um autor com portfólio apresentando algo concreto para a editora. Então, é essa dica que eu dou. É a experiência de escrita. Tem também vários livros de escrita que contribuem para que o autor saiba o que ele está fazendo, para que ele conheça técnicas de escrita. Então, tem a Jornada do Escritor, que é o mais básico de todos, é onde eu recomendo o pessoal começar. Tem o Escrever Ficção do Assis Brasil. Eu tenho um livro, só que eu não posso indicar para as pessoas, porque não tem no Brasil, é em português de Portugal, que é Como Não Escrever um Romance. Enfim, se você for na Amazon, vai ter um monte de manuais que os próprios autores escrevem. Então, o primeiro passo é, saber o que você está fazendo, saber fazer uma história boa a partir das técnicas da experiência. O segundo passo é divulgar o seu trabalho, falar para as pessoas que você está escrevendo, pedir para elas lerem. E o que eu ia falar? Qual que é o terceiro passo? Sim, aí entra a questão da ideia, né? Como é que você vai escrever? Como é que eu sento e escrevo um conto? Para começo de conversa, aquilo que eu já falei. Assim como eu, a maioria das pessoas tem ideias o tempo todo, só que elas não anotam, elas deixam escapar, e isso é um desperdício, né? Então, se você tem uma ideia, tem aí um caderninho, vai anotando tudo.
que na hora aquilo pode parecer que não faz o menor sentido, só que mais pra frente você vai ter uma outra ideia que dá pra juntar com aquela e fazer uma coisa legal. E buscar referências, principalmente referência de leitura. Tem muito autor que fala, eu tenho experiência no filme tal. Tudo bem, mas é um filme. Pode, com certeza, serve para te dar certas influências, mas para você adquirir a questão de narrativa, você precisa ler livros. Livros do seu gênero, livros de outros gêneros, todos os livros são válidos nesse quesito. E aí você me perguntou sobre a escrita de um conto. Bom, aí entra aquela questão de estrutura de conto, né? Tem que ser uma coisa simples, tem que ser um cenário, poucos personagens, poucos cenários, uma narrativa concisa. É legal ter uma viradinha no final. Só que o mais legal é que, como ele é inspirado em RPG, pelo menos como que funcionou pra mim, quando eu fui escrever pra Tormenta, o que eu fiz foi ficar olhando todas as páginas de raça, de classe, e falar, qual que é o personagem que eu vou querer criar? E como era Tormenta, eu peguei o Lefou, que é a raça do cenário, mas aí continuei procurando, pesquisa também serve de inspiração. Até que eu achei a Medusa, e eu falei, caramba, eu tenho que ter uma Medusa no meu livro. E a partir de então, você coloca os dois personagens pra brigar, já era. Gabi, e você? Acredito que essa seja a última pergunta aqui que eu vou fazer. E, na verdade, não é nem uma pergunta, né? Mas, assim, o que você diria para as pessoas que se inspiram, para as meninas, para os meninos que leem os teus contos, leem os teus romances, te vê jogando e se inspiram em você? Não assim, eu quero ser como ela, mas eu gosto do que ela faz. Assim, o que você diria para isso? Olha, eu vou falar uma coisa muito séria, que é o seguinte, como eu disse, né, eu tô fazendo mestrado, e o meu mestrado, ele tem uma quantidade enorme de mulheres. É impressionante a quantidade de mulheres fazendo esse mestrado na PUC, muitas na escrita criativa, muitas em outras áreas de pesquisa, né, tem o pessoal da teoria literária e tudo mais, e são mulheres extremamente inteligentes, que não estão onde elas estão hoje à toa, só que muitas vezes elas tipo, o pensamento delas tá aqui, vai descer pra boca e trava e volta pro cérebro, sabe? A pessoa não consegue falar o que ela pensa. E aí, gente, pelo amor de Deus, falem o que vocês pensam e não fiquem segurando. Eu vejo muita mulher que tem um potencial gigantesco, mas ela fica com vergonha, o que vão achar? Ou então, e se eu falar bobagem? Ou, sabe, se você falar uma bobagem, amanhã todo mundo já vai ter esquecido, sabe? Mas você tem a chance de falar algo muito legal que vai te abrir uma porta. Então, não tenham medo de expressar as coisas que vocês acham e exponham para o mundo quem vocês são. Todo mundo que se destaca corre o risco, né? Você tá dando a cara a tapa, você corre o risco de tomar o tapa. Mas paciência, sabe? A gente erra, a gente acerta e as coisas vão evoluindo com o tempo. Mas o importante é não deixar passar uma oportunidade porque você ficou com vergonha, você ficou com medo, porque isso é muito comum em mulher. A mulher fica com medo de se expor. E aí vai um homem do lado e se expõe e fala exatamente o que ela estava pensando, só que agora quem está em destaque, quem teve a ideia, né, quem vai fazer o trabalho e tudo mais é o homem, porque ele não teve medo. A gente vive numa sociedade que nos ensinou a ficar caladas, nos ensinou a ficar na nossa, se comportar, mas tem horas que simplesmente, sabe, a gente tem que se livrar disso. A gente tem que se libertar e ir atrás do que a gente quer, sem medo de alguém falar, falou bobagem, sabe, paciência, quem é que não fala uma bobagem de vez em quando?
Mas falar uma bobagem não quer dizer, não vai destruir todas as outras coisas legais que você fez. Então, vá adiante e fale o que você pensa, mostre o seu ponto de vista e mostre a sua forma de ver o mundo. Tá, você, meu amor. Bom, Karen, eu vou ser um pouquinho, como eu posso te dizer, eu vou fazer um convite. Karen, você que tem, como posso te dizer, vários compromissos, é escritora, às vezes joga mesa, tem os outros compromissos familiares também, te pergunto, Karen, está disposta a participar de mesas com a gente? Se fizermos convite, a Karen teria a possibilidade de participar de uma mesa? Olha aí, uma mulher falando o que pensa. É isso aí. Assim, eu não consigo participar de campanha, porque, né, eu já tô numa campanha e toda quinta-feira é padrão, eu tenho que ser pontual e tudo mais. Mas eu participaria de uma aventura. Olha aí, Gisele. Fechou, meu Deus, vou narrar. Então, Karen, eu sei que fazer a publicação de um livro é um sonho. Você conseguiu realizar esse sonho. Qual é o próximo sonho que você está correndo atrás? Ai, assim na lata? Mulher que fala o que pensa. Conta. Deixa eu ver quem que tá aqui no chat. Ele tá no chat. Estou vendo medos. Ele tá no chat. Tô falando com você mesmo. Recentemente, só tem uma coisa na minha cabeça e meio que tudo que eu tô fazendo é direcionado para esse lado. Eu tô até tentando me livrar de alguns compromissos que é para conseguir fazer isso. E tem vários trabalhos legais que eu vou fazer, tipo escrever o livro-jogo do Nerdcast, ou Terceiro de Miríade. Tem alguns contos que eu tô trabalhando de Tormenta. E eu tô me planejando para terminar tudo o quanto antes e da melhor forma possível, porque eu já tenho 32 anos e o relógio biológico está batendo e mais cedo ou mais tarde, Tormenta vai ter que ter um baby, né? Então, vamos torcer por mim. Lena agradece. Valkyria não curtiu isso, mas tudo bem. A Valkyria que se dane. Nimbi adorou. Nunca joguei. Gente, chegamos ao fim. Tá uma delícia essa conversa. Mas agora, Karen, faz as suas considerações finais, faz a divulgação das coisas que você quer e se despede da gente. Com carinho, tá? Não, carinho não. Já vou chegar, vou botar o pé em cima da mesa, tô em casa. Bom, pessoal, para começo de conversa, muito obrigada pelo convite. Foi bem legal a live. Tiveram algumas perguntas bem inesperadas. E, enfim, agradeço. Espero que a gente possa fazer algo parecido de novo. E... peraí, que eu até me deu um branco aqui. Pessoal que ainda não conhece meu trabalho... Não, peraí. Pessoal que nunca ouviu falar do meu trabalho, leia A Joia da Alma, esse livro que eu recomendo para as pessoas começarem, tá? Porque é um livro muito bem escrito, muito bom, e ele não tem nenhum pré-requisito de leitura. Se passa em Tormenta, mas se você nunca jogou RPG, não sabe o que é Tormenta, não tem problema, você vai começar por aqui e vai querer mais Tormenta, isso eu posso garantir. E é uma história que eu tenho muito orgulho. E depois dela vem A Deusa do Labirinto, que é para destruir tudo. E eles não são uma série. É um volume único, outro volume único, mas tem os mesmos personagens. Então é bem legal ler na ordem. E agora a gente está com 2 financiamentos coletivos no ar. E os 2 são muito legais. Um deles é do Almanac da Dragão Brasil. Eu falei aqui da Dragão Brasil, é uma das revistas que recebe conto. Diferente das outras revistas que são só de conto, a Dragão Brasil
ela é uma revista de RPG, de cultura nerd, ela tem adaptações para 3D&T, para Tormenta, para... esqueci os outros. Tipo, dependendo do redator, vai ter adaptação para um cenário diferente. E tem, tipo, resenha, tem dica de mestre, tem coluna do Caçado, coluna do Leonel, tem coluna do Saladino, tem um monte de coluna legal. E tem um conto por mês. E já saíram contos meus, são bem legais. E ela é uma revista bem legal. E ela é digital. Só que agora a gente tem o almanac que vai ser impresso. Então, se você quiser conhecer, entre lá em dragonbrasil.com.br. E temos o financiamento coletivo do Cthulhu, que é em nerdcastrpg.com.br. Eu recomendo pegar um nível de apoio que tenha livro físico, que é para receber o meu livro-jogo, tá? Vai ser um livro-jogo Legacy, então a gente não consegue fazer ele digital. Vai ser uma coisa, uma experiência, assim, única. Muitas pessoas falam, é Legacy, só vai dar para jogar uma vez. Não, não é isso. A ideia de Legacy é justamente você jogar várias vezes. Cada vez que você jogar vai ser um pouquinho diferente. Então apoie lá a campanha nerdcastrpg.com.br. É isso, pessoal. Karen, muito, muito obrigada. Obrigada, meninas que estão aqui. As entrevistadoras, vocês todas foram ótimas. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente essa noite. Os que estiveram no chat fazendo pergunta, olha, 10. Agora, tchauzinho de todas vocês, gente. Manda beijo, Karen. Tchau, obrigada.